Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão! Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do Evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, hoje o assunto é sério. Sempre é sério, na verdade. A gente está falando de Jesus, a gente está falando tudo com base nas Escrituras, então o assunto aqui sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Então, vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito, mas muito importante. Nós vamos falar de um ensinamento de Jesus, mas não é um ensinamento desses qualquer. É daqueles, mano, que são difíceis. É daqueles que a gente ouve, a gente fala, não, Jesus, sério mesmo que eu tenho que fazer isso? E o ensinamento é o seguinte, segura essa bomba aí. Amar quem não gosta da gente. É isso mesmo. Amar quem nos odeia. Esse é o ensinamento de Jesus que a gente vai ouvir hoje. Porque vamos combinar, amar quem ama a gente é fácil, certo? Amar quem gosta da gente é fácil. Amar quem faz coisas boas pra gente é fácil. Só que amar quem a gente sabe que tá sempre falando mal da gente, ou que não gosta da gente, que faz ruindade com a gente, isso aí é difícil. E vamos ler o que Jesus fala. Ele fala em Mateus 5, no versículo 46, o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 46. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, qual recompensa terão? Até os cobradores de impostos fazem isso. E aí, gente, só para deixar claro aí o que significa essa questão do cobradores de impostos, para quem ainda não sabe, abrindo parênteses rápido aqui. Na época que Jesus estava nesse mundo falando essas coisas, o povo de Israel, ele era governado pelo Império Romano. O Império Romano mandava em tudo e Israel tinha que servir e fazer aquilo que Roma dizia para eles, ok? E alguns do povo de Israel traíram, entre aspas, o próprio povo e foram trabalhar para Roma, cobrando impostos. Em algumas versões da Bíblia você vai encontrar também eles sendo chamados de publicanos, cobradores de impostos ou publicanos. Então, os publicanos ou cobradores de impostos, para o povo de Israel, que era aquele ali, o público que estava ouvindo Jesus falar, eram as pessoas, assim, mais detestáveis da face da terra. Eles olhavam para aqueles caras ali e eles pensavam, morre, eu não quero saber de você, eu odeio você, você me traiu, você está trabalhando para Roma. Então, esses eram os cobradores de impostos. E Jesus está falando assim, mano, se você ama só quem ama você, qual recompensa que você vai ter? Até esses caras aí que vocês olham e acham eles assim, a pior raça da face da terra, fazem isso, amam quem ama eles. Então assim, não tem como você continuar fazendo isso. E aí ele fala pra gente fazer um negócio diferente, ele manda a gente fazer uma coisa diferente, que é amar os inimigos. E aí, cara, se você tá ouvindo bem o que eu tô falando, você pode pensar e se fazer uma pergunta, que é muito real, né? Muito correta. Como? Como que eu faço para amar alguém que me trata mal? Como é que eu faço para amar alguém que me persegue? Alguém que me ignora, alguém que me odeia. Como? Como que eu faço isso? E aí vem o ponto-chave da questão aqui. Esse amor aí que Jesus está ensinando não é um sentimento.
escreve isso aí, guarda, lembra, não esquece. Esse amor aqui não é um sentimento. Esse amor de que Jesus está falando é uma ação. Por que que a gente pode ter certeza disso aqui? Porque, gente, sentimento é coisa que a gente não controla, certo? A gente não pode simplesmente falar assim, vou amar agora. E plim, magicamente eu tô amando aquela pessoa. Ah, eu vou parar de sentir essa tristeza agora. E plim, de novo, em um toque de mágica, acabou a tristeza. Não, não funciona assim. Só que a ação é uma coisa que a gente consegue controlar. Agir com amor, isso é uma escolha que a gente pode fazer, certo? Então, assim, esse amor que Jesus está falando aqui não é um amor sentimento, é um amor ação, agir com amor. E aí você se pergunta de novo, ok, mas como que funciona isso aí? O que é esse amar alguém? E tem várias formas de você amar uma pessoa. Você pode, por exemplo, orar por alguém e você vai estar amando esse alguém. Você pode amar alguém fazendo o bem para ele, mesmo que ele te trate mal. Você pode amar falando de Jesus para uma pessoa que talvez ainda não conheça Jesus e a partir desse momento você está amando ele, falando de Jesus para ele, certo? E por que eu faria um negócio desse? Porque a resposta é muito simples. Porque Jesus mandou, ok? Guarda isso. Jesus mandou você amar o seu inimigo. Ah, ok, daí Jesus mandou e pronto? É só assim que funciona com Deus? Ele manda, a gente faz? Então, não é simplesmente assim. Eu vou mandar, você vai fazer, e se você não fizer, eu vou te castigar, ou você vai para o inferno. Não, não é assim que funciona com Deus. Muito pelo contrário. Durante os episódios que a gente vai ter aqui, vocês vão entender muito melhor isso. E, inclusive, vocês vão entender o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 10, que vai falar sobre Jesus ser o nosso Senhor. É isso mesmo. Lá em Romanos 10, você vai ver que Paulo vai falar sobre a importância de declarar Jesus como nosso Senhor e ter fé de coração que Ele é o Filho de Deus e que foi Ele que sim, que se sacrificou por nós e pagou os nossos pecados. Então, a gente vai falar mais disso ainda, a gente vai falar sobre o senhorio de Cristo, sobre o que significa declarar Ele como Senhor e sobre o que é a fé verdadeira, o que significa fé, né, do ponto de vista cristão que a Bíblia traz pra gente. A gente vai falar disso ainda nos próximos episódios. Mas hoje eu preciso que você entenda o seguinte: se você falou que Jesus é seu Senhor, se você já declarou Jesus como Senhor da sua vida, você tem que entender que esse aqui que a gente leu hoje é um mandamento dele. Ele diz: amem os seus inimigos. Não adianta só amar quem ama a gente. Não adianta só amar quem faz o bem pra gente. Porque se a gente faz isso, a nossa recompensa já está aqui. Quando essa pessoa ama a gente de volta, a gente já está recebendo a nossa recompensa pelo amor que a gente está dando. Só que se a gente ama alguém que nos odeia, a gente está dando um amor e não está recebendo nada em troca. E a nossa recompensa, ela vai vir do céu. Ela vem de Deus. E a gente vai receber ela quando Deus estiver com o seu reino estabelecido, reinando na eternidade. Então, isso é o mais importante de tudo. Lembra disso, beleza? Então agora eu tenho um desafio para você. Pensa aí naquela pessoa ou naquelas pessoas que são difíceis na sua vida. Exatamente. Pensa aí naquela pessoa difícil na sua vida. E agora, cara, ama ela. Ora por ela. Faz o bem para ela, mesmo que não volte nada. Porque o amor que vem de Deus, ele transforma até o pior dos corações. E o mais legal de tudo é que ele começa transformando o nosso. Beleza? Então, se esse episódio aqui falou com você, compartilha ele com alguém, certo? Manda ele para quem ainda não entendeu isso. E não esquece, amar é agir, não é só sentir.
Valeu? Fica na paz, galerinha de Deus. A gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe vocês.